que a gente estava conversando aqui sobre o Benito Cabreira e sobre o Tomás Farinha, que é lá das Ilhas Canárias, e nós aproveitamos então o ensejo, a oportunidade para falar um pouquinho das Ilhas Canárias. Então, vamos agora para o turismo latino, vamos lá. É isso aí. Então, falando um pouquinho sobre as Ilhas Canárias, em homenagem até a esta dupla que veio de lá, das Ilhas Canárias, vamos falar então um pouquinho sobre essas ilhas paradisíacas que fazem parte da Espanha, né? As ilhas são um arquipélago, são arquipélago espanhol no oceano. Onde é que fica as Ilhas Canárias, Viviane? Olha, isso que eu imprimi. Ixi, agora para se achar tá perdido. Você imprimiu Eu mesmo? sei, Você imprimi. entrou no tio Google? Não, eu saber entrei no onde site fica? de turismo das Ilhas Canárias. São 7 ilhas, se eu não me engano. Onde fica? Mas eu não quero saber quanto é, eu quero saber onde É fica. no sul da Espanha. No sul da Espanha. Exatamente, eu olhei no Globo para ver onde era sul da Espanha. Eu entrei ilha por ilha. São ilhas sensacionais. Onde fica as Ilhas Canárias? No sul da Espanha. Sul da Espanha? É. Sul da Espanha? Sul. Ali no Estreito de Gibraltar? É, por ali. Tá certo. Mas eu sei que eu fiquei apaixonada. Você vai contar a história. Não, isso realmente é de se apaixonar, mas ela fica, Viviane, do lado do Marrocos. Ela é da Espanha, Mas fica ao pertence à sul, Espanha, porém sul da ela Espanha. fica Então, ao lado assim de Marrocos. Então, mas o que é interessante, além da localização, é que elas têm o melhor clima do mundo. Isso aí. Verdade. Não, aliás, é sensacional, né? É verdade. Olha, nesse final de ano, acho que era tudo que eu precisava ir para uma ilha Você vai ver as imagens agora. Mas aí para ir uma ilha deserta sozinha, para descansar mesmo. Você vai ver as imagens agora. Você vai ver as imagens agora. Então, as ilhas, elas, como eu falei, é um arquipélago espanhol, tá? Fica ali ao largo do Marrocos e é uma das regiões autônomas da Espanha. A área é de quase 7.500 metros quadrados, a população ultrapassa 2 milhões de habitantes, a Viviane já falou, são 7 ilhas, né? E por questões históricas e de disputas, o arquipélago tem 2 capitais, Las Palmas de Gran Canária e Santa Cruz de Tenerife. As Ilhas Canárias são conhecidas desde a antiguidade, existem relatos e vestígios do período greco-romano, e nela, né, por ter encontrado grande número... Viviane, por que chama Ilhas Canárias? O Zé tá me sacaneando. Por quê? Vivi, as Ilhas Canárias ficam a 5 minutos da Torre Eiffel. Isso! Boa, Ao Zé! lado Boa. do arquipélago dos Periquitos. Boa! Boa, Perto da Ilha Papagaio também. É isso aí, perfeito, Zé. Definição para Viviane aqui assim, acabou. A mim falou uma coisa muito importante. Ela colocou assim, clima frio, porque eu falei que é o melhor clima... Não, mas peraí. Tudo depende do ponto de vista. Eu falei que é o melhor clima do mundo. Ela foi esperta. Tá certo. Clima frio para ela, É o o melhor melhor. clima é o frio. É que para mim, então deixa eu me explicar. Para mim e para Leti, diga-se de passagem. Para mim é muito sol, muito calor, muito sorvete, Magnum. Magnum, Né, Leti? tem Magnum A Leti lá. vai concordar comigo. Mas então, Viviane, eu fiz uma pergunta para você. Por que chama mesmo? Ilhas Canárias? Ah, Porque tem canários? olha, isso não fala no site de turismo. Não achei. Vem dessa época greco-romana, Viviane, porque tinha muitos cães. Ah, é? Eles chamaram de Ilhas Canárias. Mas não tem nada a ver Mas com não tem a ver canário. com passarinho? Tem nada a ver com passarinho, porque tinha Zé, muitos cães. nossos periquitos, ó, já era. Não, Não, mas tem umas fotos sensacionais na internet, realmente é um Vocês lugar... vão ver as imagens a gente agora, vocês vão ver as imagens. Então, olha, depois de um período de isolamento, resultado da crise e da queda do Império Romano do Ocidente, né, e das invasões dos povos bárbaros, as ilhas foram redescobertas e novamente visitadas com regularidade por embarcações europeias a partir dos meados do século XVIII, tá? Foi alvo de disputa entre Portugal e Espanha por volta de 1336. Portugal falava que era dela, né? As ilhas eram de Portugal e a Espanha falava que era de Portugal. Porém, o Papa Clemente VI atribuiu ao Reino de Castela, ou seja, à Espanha, essas Ilhas Canárias, tá? Na época da conquista das Américas, lembra quando foi, Viviane? Não. Eu nem falo mais. As Canárias converteram-se em um ponto de escala nas rotas comerciais entre a América e a África, tá? Até pela localização geográfica dela, foi um ponto muito importante para o Império Espanhol, as Ilhas Canárias.
Isso trouxe uma grande prosperidade, tá? E atualmente a economia básica é baseada no setor terciário, ou seja, principalmente o turismo, tá? Você sabe por que é o turismo? Vamos ver, depois a gente conversa mais. E aí, dona Viviane? Então, né, as próximas férias, a gente estava fazendo uma seleção de destinos para onde a gente ia e tudo mais. Eu acho que a gente pode incluir, né? Nossa, então, você estava fazendo destinos? Tô fazendo uma programação. Nossa, já de férias, que legal, hein? Puxa vida. Já Com pensei quem pro lugar, né? Eu e eu. Você ia, sonhando, né? Um sonho. Né? Claro. Mas não, que mas água? é paradisíaco. Que água né? era aquilo? Você viu os golfinhos? Nossa. Você viu a Viviane debaixo de as baleias debaixo d'água? As minhas colegas, é isso? Tá chamando de gorda? Não, Você viu os golfinhos, seus amiguinhos? Ó, ainda fui gentil. Tá os certo. golfinhos, seus amiguinhos lá. Mas você viu que lindo? Não, paradisíaco. Que clima, que praia, que... É que uma arquitetura tudo. Parece que meio que contrasta, né? O antigo, o moderno. Justamente por causa desse crescimento, o turismo, então está crescendo muito a construção civil e obviamente a modernidade e tudo mais, mas se mescla a um período antigo, né? Um estilo meio caribenho. Você viu, tipo, a Mi comentou aqui a bebida, gostou da bebida, o tipo da bebida que eles fazem, muito né? bacana. A comida típica. Muito legal. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, se alguém tiver a oportunidade realmente de visitar, vale a pena ir para as Islas Canárias. E qualquer época do ano, né? Você tem o melhor clima do mundo. É porque, como está perto ali do Equador, eu acho que então o clima tem, é ameno, apesar de ser fica inverno sempre lá no constante. hemisfério norte, né? É inverno, mas o clima está sempre agradável. Qualquer época do ano é época. É como o Nordeste brasileiro. É. Não é? Está sempre agradável. Então, não gente, vocês já sabem onde passar as próximas Já sabem. férias, é só planejar direitinho, paradisíaco, né? Já sabem, né? Muito bem.